32,6 bilhões são os lucros dos 122 maiores hospitais do Brasil. E estas instituições insistem em dizer que não têm condições de pagar o piso salarial nem a jornada de trabalho de 30 horas da enfermagem, o projeto de lei 2564 que tramita no Senado Federal. E segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a PL vai gerar um impacto de mais de 45 bilhões para os cofres dos municípios do Brasil. Se você quer entender a real situação do PL 2564 de 2020, que está no Senado Federal, e o que diz a Constituição Federal sobre este tema, se você tem estas dúvidas, fique comigo neste vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, sou Wilson Brum, enfermeiro e professor do curso de enfermagem e dos programas de residência. Você que chega agora no canal, se inscreva aqui, ative o sininho e receba o nosso conteúdo toda semana. Se gostar do conteúdo, deixe o like, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje que eu vou falar mais uma vez sobre a PL 2564 de 2020, proposta que está no Senado Federal. Mas qual é a real situação deste PL e o que diz a Constituição Federal sobre piso salarial? Exatamente, vamos falar um pouco sobre a Constituição. Mas por que falar da Constituição Federal? Eu já explico para você. Antes, vamos conversar sobre a real situação do PL, em que tramitação se encontra neste momento o nosso projeto de lei. Eu entrei no site do Senado Federal, na data de hoje, 7 de junho, de 2021, esta PL está em tramitação e no dia 25 de maio deste ano foi incluído mais um requerimento solicitando a inclusão em ordem do dia, ou seja, incluir este projeto na discussão dos senadores. E o que isso quer dizer? São mais senadores solicitando para que a matéria entre na plenária, entre na ordem do dia, o que ainda não aconteceu. Após o projeto entrar na ordem do dia, vai ser discutido e, se for da vontade dos senadores, ser aprovado. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós da enfermagem estejamos muito empenhados, mobilizados e fazendo pressão junto aos senadores. Caso contrário, isso provavelmente não será aprovado. E por que então falar sobre a Constituição Federal em relação ao nosso piso? Porque os senadores governistas estão utilizando um discurso dizendo que o projeto de lei é inconstitucional. Então, para isso, a gente precisa entender o que diz a Constituição. Segundo estes senadores, a justificativa de que aprovar o piso salarial da enfermagem vai onerar estados e municípios e que o Senado Federal não tem esta prerrogativa, ou seja, aprovar uma lei que vai causar despesas públicas para outras esferas, no caso, para os estados e para os municípios. Isso é o que diz os senadores. Uma entrevista do senador a uma rádio pernambucana, senador Fernando Bezerra, ele ainda destaca que a PL tem vícios de iniciativa, ou seja, o Senado não pode aprovar uma lei que vai interferir nos gastos públicos de estados e municípios. Mas por que então outras categorias já tiveram seu piso salarial aprovados? Um dos exemplos é a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que é o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Então esta lei trata destes profissionais e que houve impacto nos municípios e também nos estados. Em 2008 isso foi aprovado e por que não então agora não querem aprovar a lei que vai beneficiar a enfermagem brasileira? Outro discurso também dos senadores governistas que o impacto será muito grande e que, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, este impacto ficará em torno de 45 bilhões de reais e que os municípios que na atualidade tem aproximadamente 1,4 milhões de profissionais da enfermagem trabalhando e que neste quadro 750 mil são profissionais contratados, os municípios pequenos não teriam condições de aumentar o salário do seu efetivo, dos seus trabalhadores em enfermagem. Essas são as principais justificativas dos senadores da base do governo. Existem outras
que eu já falo para você o porquê de não aprovar o piso salarial. Mas voltando na Constituição Federal de 1988, é importante a gente destacar o artigo 7º, o que diz este artigo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Inciso 5º, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Olha o que está dizendo então a Constituição no seu artigo 7º, inciso 5º, que é necessário discutir e aprovar um piso salarial para os trabalhadores que têm uma complexidade de trabalho. A enfermagem é um trabalho de uma complexidade grande por envolver seres humanos, por envolver vida e morte, nascimento e morrer. Então, é necessário sim, está previsto na Constituição, é um direito do trabalhador e nós temos que fazer pressão junto ao Senado Federal para que eles coloquem sim a PL 2564 em discussão na plenária e que seja votado e que de fato a gente consiga, depois de tanto tempo, o nosso piso salarial e também a jornada de trabalho de 30 horas para enfermar. Então, segundo os senadores governistas, não é possível a aprovação da PL 2564 porque vai onerar os municípios, não é uma prerrogativa do Senado interferir nos gastos públicos de municípios e estados, segundo eles, e que não está previsto na Constituição. Mas eu acabei de ler aqui o artigo 7º, inciso 5º, colocando como algo constitucional a discussão de piso salarial de uma categoria profissional. Mas a outra desculpa que fica nas entrelinhas por parte dos senadores, que é a grande verdade, são os lucros das empresas privadas que trabalham no ramo da saúde, que são os grandes hospitais e as grandes clínicas. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde, a ANS, considerando apenas os primeiros 9 meses de 2020, as operadoras de saúde tiveram lucro líquido na ordem de 15 bilhões e o grupo formado pelos maiores hospitais privados do país encerraram o ano passado com lucro líquido de 30,6 bilhões de reais. Segundo estes dados, nunca as agências de saúde lucraram tanto como lucraram no ano de 2020 e que provavelmente vão lucrar no ano de 2021. Estas empresas privadas insistem em dizer que a aprovação dessa PL vai interferir na economia, vai interferir nos quadros financeiros dessas instituições. Essas empresas privadas insistem em dizer que caso seja aprovada a PL, isso vai prejudicar muito essas empresas, tanto na questão financeira por conta do aumento do salário desses trabalhadores da enfermagem, quanto na aprovação das 30 horas, ou seja, é inviável para estes hospitais e clínicas que lucram aí bilhões, como eu acabei de informar. Então, minha gente, mais uma vez, nós temos a vontade dos grandes empresários com a realidade dos pequenos municípios e com o discurso dos senadores. Ou seja, apenas pontos negativos para a não aprovação da nossa PL. Mas vamos nos manter na luta, pressionando os senadores, cada estado fazer o seu trabalho, o seu dever de casa, pressionando os seus senadores. É a única arma neste momento que nós temos. Na próxima vez, em 2022, a nossa arma será o nosso voto. Bem, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho a mais da realidade da PL 2564, que infelizmente não está nada favorável ao nosso favor, a favor da enfermagem, a favor da sociedade brasileira. Se gostou desse conteúdo, deixa o like, isso é muito importante, ajuda o nosso canal a crescer aqui no YouTube. E você que chegou agora, se inscreva aqui, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. E se preferir, siga minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.